Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Semana cheia de novidades nos cinemas. São nada menos que 5, meia dezena de produções pra gente comentar aqui no Em Cartaz. Só filmes brasileiros são duas comédias. Mas pode botar aí no nosso cardápio de novidades drama religioso, filme de ação e até, veja você, um terror português. Só que antes de continuar e falar sobre tudo isso e mais, eu tenho que perguntar: você já se inscreveu aqui no canal? Ah, então faça isso. Assim a gente fica ainda mais junto para falar de cinema. Aproveite, assista e curta os nossos vídeos. Vai ser um prazer ver você mais por aqui. Então vamos lá para a primeira estreia da semana nos cinemas. É a comédia de ação Assassino por Acaso. Gary é um misterioso assassino de aluguel. Tão misterioso, mas tão misterioso, que ele nem é realmente um assassino. Na verdade, ele trabalha para a polícia e se passa por matador para prender as pessoas que vão atrás do serviço dele. Mas ele cai na própria armadilha quando se apaixona por uma das suas contratantes. Tem alguns diretores que têm uma marca, pro bem ou pro mal. Por exemplo, quando você está assistindo a um filme de Quentin Tarantino, ou de Woody Allen, ou de Alfred Hitchcock, em geral você sabe que está assistindo a um filme desses diretores. Mas quando você assiste a um dos Zack Snyder, você também sabe. Basta assistir a um ou dois de cada um deles para você sacar os outros que vêm depois. Agora, tem outros diretores que são muito bons, mas que colocam a sua competência a serviço de filmes tão diferentes, tão diversos, que eles desaparecem em suas obras. Mas fazem isso com tanta maestria que, mesmo não sendo tão autorais, eles são tão talentosos que você quer sempre mais deles. Quando o assunto é versatilidade, me vem à cabeça o Danny Boyle, de Quem Quer Ser um Milionário, Trainspotting, Extermínio, 127 Horas e Yesterday. Filmes que não têm muito em comum. Mas eu penso principalmente em Ridley Scott. Ou você consegue ver muitos paralelos que liguem grandes obras do cinema que ele fez, como Alien, o Oitavo Passageiro, Gladiador, Falcão Negro em Perigo, Thelma e Louise e Blade Runner. Richard Linklater, que comanda esse Assassino por Acaso, não é assim tão bom, mas também manda bem, e faz filmes que não se parecem entre si. O primeiro que chamou a atenção é um que eu adoro, Jovens Loucos e Rebeldes, filmaço adolescente do início dos anos 90, um dos filmes do meu coração. Depois ele foi fazendo filmes diversos, como a trilogia Antes do Pôr do Sol, do Amanhecer e da Meia-Noite, O Homem Duplo, Escola de Rock, Waking Life, Bernie, e aquela que talvez seja sua obra mais reverenciada, Boyhood, da infância à juventude, que foi filmado ao longo de 12 anos, acompanhando em formato de ficção a vida de um garoto, um personagem, adivinha só, da infância à juventude. Ganhou um Oscar de atriz coadjuvante para Patricia Arquette e teve outras 5 indicações, incluindo melhor filme e melhor roteiro e direção para o próprio Richard Linklater. E agora ele acrescenta a essa diversificada filmografia esse Assassino por Acaso. É um filme divertido, mas que demora demais para chegar ao ponto, para fazer a história engrenar. Daria para cortar um bom pedaço de repetições, principalmente agilizando a edição. É interessante a inserção leve de conceitos da psicologia para ir posicionando o espectador em relação à história. Outro acerto é a escolha de Glen Powell como protagonista. Recém-saído do sucesso da comédia romântica Todos Menos Você, ele encontra no Gary Johnson um personagem totalmente adequado ao que ele tem para mostrar como ator. É engraçado quando precisa ser e charmoso quando isso dele é exigido. E tudo isso vale também para a dupla com quem ele tem ótima química, a porto-riquenha Adria Arjona. Por incrível que pareça, o roteiro é baseado em uma história real. Pena que o verdadeiro Gary morreu no início da produção e não chegou a ver o filme pronto. Mas ainda bem que nós estamos tendo a chance de ver no cinema. Isso porque, depois de pronto, ele foi comprado pela Netflix. Em países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Austrália, Índia, Coreia do Sul,
ele foi direto para o streaming, sem passar pela sala escura. Em lugares como Rússia, Bélgica, Portugal, Itália, ele já está nos cinemas desde maio. E agora está chegando a Brasil, Argentina e México, entre outros. É uma indicação para quem gosta de uma comédia com personagens carismáticos. Assassino por Acaso tem classificação indicativa 14 anos e a duração é de 1 hora e 55 minutos. Partindo para a segunda estreia da semana nos cinemas, vamos com a primeira das duas comédias brasileiras que a gente tem para hoje. Em Malandro, o Errado que Deu Certo, o ator, cantor, apresentador, comediante e outras coisas mais, Sérgio Malandro interpreta ele mesmo em um momento ruim da carreira. Ele até consegue aproveitar a oportunidade de voltar à televisão, mas depois que algo dá errado, ele fica incapaz de falar seus famosos bordões. Não, peraí que eu preciso refazer essa sinopse. Na trama Qualquer Coisa, de Malandro, o Errado que Deu Certo, o ator, cantor, apresentador, comediante, picareta em geral, cara de pau e anárquico, entre outras coisas, o inacreditável Sérgio Malandro interpreta algo que a gente não sabe se é ele mesmo ou aquilo que a gente imagina que ele seja na vida real, só que em um momento ruim da carreira. Ele tenta ser motorista de aplicativo, o que é uma mera desculpa para ele simular suas velhas e combinadas pegadinhas, até que consegue aproveitar a oportunidade de voltar à televisão, mas depois de uma estupidez, ele meio que volta da morte. Só que ele fica incapaz de falar seus famosos, irritantes, mas irresistíveis bordões. Falando desse jeito, parece até que eu não gosto do Sérgio Malandro. Errado. Me julguem, mas eu acho ele demais. Um cara de pau do bem. Aquele cara que passa a imagem de estar sempre de alto astral, como se fosse impossível ficar triste perto dele. É um humor ingênuo e tão bobo, mas entregue com tanto coração que é bobagem fazer pose de intelectual e reagir com nojinho. O negócio é se deixar levar pela falta de noção, como um Bob Esponja de carne e osso com um carisma gigante. Eu já entrevistei ele uma vez, foi divertido, mas a entrevista mais memorável dele foi no programa do Jô Soares, ainda na época do SBT, em 1990. Essa entrevista está no YouTube disponível para se assistir quando quiser. Mas na época em que essa entrevista passou, a gente não tinha essa perspectiva de ver de novo. Ainda assim, esse papo fez tanto sucesso que passou 4 vezes. Primeiro teve a exibição original. Depois, no fim daquela mesma semana, ela foi reprisada no programa do próprio Malandro. Mas o sucesso foi tanto que na semana seguinte, atendendo a pedidos, o programa do Jô exibiu mais uma vez, que era uma coisa que nunca acontecia. E no final do ano ainda teve mais uma reprise. Na época, o Sérgio Malandro também fazia filmes, mas andava meio sumido do cinema agora. Só que agora ele está de volta. Malandro, o Errado que Deu Certo, tem classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 36 minutos. Já que estamos falando do cinema nacional, vamos continuar nessa. Porque temos mais um filme brasileiro. E é mais uma comédia. Avassaladoras 2.0 conta a história da jovem Bebel, brasileira que vive em Los Angeles e que finge ser uma atriz de Hollywood para trocar mensagens com um influenciador carioca por quem ela é apaixonada. Mas quando ela se muda para o Rio de Janeiro e fica perto do sujeito, vai ficar difícil sustentar a mentira. Em 2002, saiu um filme chamado Avassaladoras, com Giovanna Antonelli, Ingrid Guimarães e grande elenco. Era um filme sobre mulheres empoderadas, com dificuldades em seus relacionamentos. Agora, 22 anos depois, chega esse Avassaladoras 2.0. Eu confesso que a relação exata entre um filme e o outro me escapa. Não é uma continuação, não é uma prequência, não acho nem que dê para ser considerado um spin-off. Fora essa coisa das desventuras amorosas e a mesma diretora, Mara Mourão, não há nada de muito mais sólido que conecte os dois filmes. Daria até para considerar essa ligação meio forçada como um oportunismo, uma chance de se aproveitar do sucesso de uma obra mais antiga para alavancar essa mais nova. Mas também não dá para considerar Avassaladoras um sucesso assim tão avassalador para justificar esse pretenso oportunismo. O que soa como oportunismo, isso sim, é a escolha da protagonista.
Eu não vou nem entrar no mérito do talento ou da falta dele da Fernanda Schneider, que faz a Bebel. Ela até me pareceu levar jeito para a comédia. A questão é que ela é uma influenciadora, com mais de 16 milhões de seguidores no TikTok e mais de 8 milhões no Instagram, falando de true crime. E têm sido frequentes as reclamações de atores e atrizes profissionais que têm perdido trabalhos em função do número de seguidores. Assim, atores e atrizes com mais seguidores, ou às vezes nem são atores e atrizes, mas têm muitos seguidores, eles acabam ganhando a preferência de produtores para estrelar filmes. Mais uma vez, a Fernanda Schneider é só um exemplo para ilustrar a situação. Eu não estou dizendo que ela é mais talentosa ou menos talentosa do que qualquer outra atriz e nem afirmando que ela foi escolhida porque ela tem muitos seguidores. O ponto é que, quando a decisão de escalar uma atriz ou um ator para um papel é baseada no número de seguidores e não no talento, a gente entra por um terreno muito problemático. Basta ver o exemplo da música, com artistas com milhões de seguidores, mas que têm dificuldade para lotar locais de shows que nem são tão grandes assim. Do mesmo modo que vender muitos discos, CDs ou o que seja nunca foi sinônimo de qualidade, muito menos um grande número de seguidores significa talento ou mesmo capacidade de vender ingressos de cinema. Afinal, seguir alguém nas redes sociais não custa literalmente nada. Avassaladoras 2.0, que está nos cinemas, tem classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 33 minutos. Não perca a conta, nós vamos agora para a quarta estreia da semana nos cinemas. É o drama religioso Uma Vida de Esperança. Baseado em uma história real, o filme trata de uma cabeleireira que, com muita fé e um trabalho incansável, resolveu ajudar um viúvo a conseguir um tratamento de saúde para a filha dele. Agora há pouco eu falava da questão de escolherem uma atriz para um filme baseado no número de seguidores que essa atriz tem. Para você ver como a vida das mulheres no cinema é difícil, além disso ainda tem o etarismo, que é o preconceito com a idade. Veja o exemplo recente do Top Gun Maverick. O Tom Cruise voltou mais de 30 anos depois para fazer essa continuação. Mas a parceira dele no original, a Kelly McGillis, foi deixada de lado. O crime dela? Envelhecer. Ou melhor, envelhecer dando uma banana para os padrões de beleza hollywoodianos. Acabou substituída pela Jennifer Connelly, 13 anos mais jovem e, ainda que cinquentona, ela ainda atende aos padrões estéticos esperados. Esse Uma Vida de Esperança é protagonizado pela maravilhosa Hilary Swank, atriz que, como poucas, tem não só um, mas 2 Oscars. Ganhou em 2000 por Meninos Não Choram e de novo em 2005 por Menina de Ouro, ambos como melhor atriz. Mas pouco tempo depois disso, viu os bons papéis rarearem. Uma pena, porque ela é realmente incrível. Em Uma Vida de Esperança, ela coloca seu talento e credibilidade a serviço de um projeto no campo do cinema religioso. Mas, como eu costumo dizer, quando esse tipo de filme chega aos cinemas, esqueça o tom pregador e doutrinador que esse tipo de filme costumava ter tempos atrás. A regra, cada vez mais, é tornar a mensagem mais sutil e rechear o elenco e a equipe com rostos conhecidos e com o talento e a credibilidade que eu citei antes, que a Hilary Swank, por exemplo, possui de sobra. Assim, a mensagem fica ainda mais poderosa. Uma Vida de Esperança tem classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 58 minutos. Pensa que acabou? Ainda não. Ainda temos mais uma estreia nessa semana nos cinemas. É o terror português, pô. Achou que eu ia esquecer dele? Ele atende pelo nome de A Semente do Mal. Um jovem que procura sua família biológica é levado junto com a namorada para as montanhas do norte de Portugal, onde vivem sua mãe e seu irmão gêmeo. Só que lá ele descobre que a ligação entre eles tem algo de muito sinistro. Na minha pesquisa para falar sobre esse filme, logo de cara, o que me chamou a atenção foi a quantidade de nomes que pareciam brasileiros, tipo Anabela Moreira, Beatriz Maia, rola até um Valdemar Santos. Aí eu achei que o filme era brasileiro, mas aí eu descobri que na verdade ele é português. Só que aí tinha uma Bridget Landy Payne, Carloto Cota, aí eu fiquei meio confuso. Mas um nome chamou ainda mais atenção, Gabriel Abrantes. O Gabriel faz bastante coisa no filme, viu? Ele dirigiu, escreveu, produziu
E à moda de um gigante do cinema de terror, John Carpenter ainda assina a trilha sonora. Talvez seja coisa demais para um rapaz de 39 anos. Ele não faz nada disso muito bem, especialmente a direção. Nada aqui é nem de longe original, mas o pior é a incompetência para envolver o espectador. Tudo parece tão falso que os sustos não causam sustos. A sensação de perigo, tão necessária para um filme de terror, é quase totalmente ausente. E o drama dos personagens não faz com que a gente torça por eles. Os atores até ajudam, embora a única que realmente se destaque é a única americana do elenco, a Bridget Lundy Payne, que faz a namorada do confuso protagonista. Esse protagonista, interpretado pelo francês Carloto Cotta, que tem mais 3 papéis no filme, é mal desenvolvido. E se em algumas cenas a gente não entende muito bem o que se passa na cabeça dele, eu coloco a culpa mais no diretor do que no ator. O clímax do filme até tem bons momentos, e a gente fica com esperança de que isso será capaz de salvar o todo, mas não chega a acontecer. E a cereja do bolo é um epílogo que tenta provocar um grande efeito dramático, mas só consegue ser patético. Ah, e não dá para ir embora sem citar a maquiagem aplicada na mãe dos protagonistas para fazer com que ela pareça mais velha. É uma maquiagem pavorosa. Em um filme de terror, isso poderia até ser um elogio, né? Mas pode apostar que não é. Confira e me conte depois. A Semente do Mal, que no original é quase todo falado em inglês, com algumas falas em português de Portugal, tem classificação indicativa 16 anos. E pelo menos acaba rápido, dura só 1h e 31 minutos. Indicado só para aquele fã de terror que vê tudo. Esse vai se divertir até nos momentos mais trash. Tchau!